Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e está começando aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, seu programa de análises e debates noturnos, sempre após o Dois Toques. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. Não deixe de mandar a sua mensagem, ela é muito importante. E nós estamos com um novo número de WhatsApp. Então não deixe de anotar, está aparecendo aí na sua tela, é 999338994. Repetindo, 999339894, WhatsApp da RDC TV. Você pode mandar a sua mensagem por WhatsApp e nós vamos lê-la dentro das possibilidades do programa, obviamente, né? Às vezes não dá tempo de ler tudo. Às vezes eu sou até xingado porque não leio algumas das mensagens, mas é porque às vezes não dá tempo realmente. Mas você é nosso convidado a contribuir, a sua participação é sempre muito importante com a sua mensagem, a sua provocação, a sua pergunta. E eu não censuro comentário, a não ser que venha com xingamento. Então pode mandar bala aí nos comentários, né? No programa de hoje nós vamos falar sobre os desafios na gestão de saúde e as modalidades complementares, que podem ser alternativas. E até mesmo a salvação do modelo de saúde brasileiro, que passa por uma das suas maiores crises, principalmente aqui no estado do Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite aí tendo que gerir um ônus gigantesco, que foi herdado em virtude do contexto histórico das contas públicas, anunciou parcelamentos de valores que estavam em atraso com entidades hospitalares, mas ainda falta muito recurso para ser repassado. Então tem muita coisa para se falar, até porque esses modelos suplementares de saúde, eles estão servindo aí de inspiração e modelagem para a administração desta área que é vital na sociedade. Para falar sobre este tema, nós convidamos duas pessoas que são da área. Nosso querido José Henrique Westphalen, que já é velho conhecido aqui da casa, né? Em geral participa dos programas para tratar de temas polêmicos, de política, né, Zé? Bem-vindo. Bem-vindo, muito obrigado. Hoje vai ser mais tranquilo, hoje não temos uma mesa de debate, Marcelo, como normalmente a gente coloca aqui a direita e a esquerda, aqui não é só lado. Normalmente quando eu venho é posição ideológica, normalmente debates aí envolvendo o governo, mas hoje vamos falar um pouco aí sobre a área da saúde, saúde pública, saúde privada, saúde suplementar. De qualquer modo, eu vou lhe provocar com um assunto que está queimando aí na boca de todo mundo, que é a questão envolvendo o PCC e PT. Vou ter que aproveitar o Zé para ele comentar. Mas eu já antecipo que este debate nós faremos com mais calma e mais profundidade na próxima semana. Por quê? Porque é um assunto importante, né? Essa denúncia aí que saiu em virtude de uma interceptação telefônica. Já vou detalhar, vou comentar rapidamente na abertura. E também o Marcelo Calai Cassi Beber, que é diretor superintendente da Unidas Autogestão em Saúde. Exatamente. Marcelo. Boa noite, Macalossi. Boa noite, Westphalen. Boa noite, telespectador. A gente vai falar um pouquinho sobre a saúde suplementar, um pouquinho sobre a autogestão, essa modalidade de saúde suplementar, falar um pouquinho sobre o cenário atual e perspectivas aí para o futuro. Muito bem. Eu esqueci de mencionar especificamente qual é hoje a atribuição do Zé Henrique Westphalen, mas ele está aí gerenciando a GEAP Saúde, que é o plano de saúde do funcionalismo público federal, né, Zé? Exato. A GEAP, quando ela foi criada há 74 anos atrás, era para ser o único plano de saúde do funcionário público federal. A época que ela foi criada, até por isso o nome GEAP, ela englobava previdência. O IAPI, que tem aqui em Porto Alegre, a vila do IAPI, o antigo INAMPS, fazia parte da GEAP. Com o tempo acabou separando a GEAP, tirou a previdência, ficou só com a parte de assistência à saúde, plano de saúde, e até que ali em 2011, se eu não me engano, houve a questão do convênio único que distribuiu bem certinho a CACI, que o Marcelo é o gestor, é a do Banco do Brasil, tu tem a Postal Saúde, que é do Correio, tu tem a autogestão da Caixa, e a GEAP ficou com o MEC, com
com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Justiça, com o Ministério da Economia, INSS, Agricultura, Minas e Energia, são todos os funcionários públicos destes órgãos e suas subsidiárias que podem conveniar com a GEAP. Hoje nós somos um dos maiores planos de saúde do país, com um orçamento aí de 4,5 bilhões anual. Nós temos aí 500 mil vidas dentro da GEAP hoje. Então é um plano importante, um segmento importante da saúde suplementar no país, ainda mais porque a carteira da GEAP hoje é composta de 50% de idosos. O que a maioria dos planos de saúde foge, que é do idoso. Vocês enfrentam? Nós não enfrentamos, nós queremos, porque nós somos uma autogestão. Todo real que a gente arrecada é reinvestido na própria instituição. Essa é a grande diferença. Muito bem. Daqui a pouco nós vamos nos aprofundar sobre isso, mas eu não posso deixar de comentar a notícia que hoje tomou as redes sociais, que é do diálogo de integrantes do PCC e que revelaria uma suposta ligação do grupo criminoso com o Partido dos Trabalhadores. Não sou eu que estou dizendo, isso quem está dizendo é o criminoso grampeado, o traficante grampeado, tal de Elias, né, que é tesoureiro do PCC. Viu só que coisa, Beto? Hoje em dia, grupo criminoso tem até tesoureiro, mas também com as fábulas de recursos que eles arrecadam, né? Mas o PT tem dois tesoureiros presos que... Ué? Isso é normal, tesoureiro de facção criminosa. Não, mas é que o PT originalmente é um partido, né? Mas a gente se surpreende com o fato de hoje nós termos aí organizações essencialmente criminosas com tesoureiros. Não é Elias maluco, Beto, mas é um outro Elias aí que também é meio maluco. Com certeza. Vamos à notícia aqui que está em todos os portais, eu peguei a notícia da Veja. Conversas interceptadas pela Polícia Federal entre integrantes do primeiro comando da capital levantaram indícios de que os criminosos mantinham diálogo com pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores. Os grampos constam em relatório da Operação Cravada, que desmantelou um núcleo financeiro da facção criminosa que agia de dentro de presídios do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. No relatório, a Polícia Federal reforça que foram encontrados indicativos de vínculos da organização criminosa PCC com partidos políticos. Uma escuta telefônica datada de abril deste ano mostra 2 presos conversando pelo celular sobre a transferência de 22 membros da cúpula da facção para o sistema penitenciário federal, realizada em fevereiro deste ano, numa ação conjunta entre o governo de São Paulo e o Ministério da Justiça. De dentro da cadeia, Alexandro Pereira, conhecido como Elias, se queixa do papel do ministro da Justiça, Sérgio Moro, na remoção dos líderes que estavam presos em Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. E daí segue o diálogo. Disse o Elias. Abre aspas. Os caras estão no começo do mandato dos caras. Você acha que os caras já começou o mandato mexendo com nós, irmão? Já mexendo diretamente com a cúpula, irmão? Então, se os caras começou mexendo com quem estava na linha de frente, os caras já entrou falando o quê? Com nós já não tem diálogo não, mano. Se vocês estavam tendo diálogo com outros que estavam na frente, com nós já não vai ter diálogo não. Esse Moro aí, esse cara, né, é um FDP. Mano, ele veio para atrasar, ele começou a atrasar quando foi para cima do PT. Para você ver, o PT com nós tinha diálogo. O PT tinha diálogo com nós cabuloso. Por quê? Situação que nem dá para nós ficar conversando e caminhada aqui pelo telefone, mano. Então, é um diálogo grave e que tem que ser apurado, tem que ser investigado. E eu acho que o Partido dos Trabalhadores tem que dar explicações em relação a isso. Não adianta postar nota querendo jogar em cima do Sérgio Moro a responsabilidade sobre o que um criminoso falou. A menos que o Partido dos Trabalhadores tenha provas de que isso aqui foi armado. No caso, que o senhor Elias, aqui, o tesoureiro do PCC, foi instruído pelo ministro da Justiça para fazer o que fez. Ou seja, falar a respeito do Partido dos Trabalhadores. Me parece bastante ilógico que uma conversa
vazada por um hacker e que tinha entre os seus interlocutores um juiz e procuradores, sirva para condenar o ex-juiz. Mas uma conversa interceptada através de um processo investigatório pela Polícia Federal, de um criminoso, e que trata, né, de um partido específico, seja considerada por essa gente como uma farsa. Quer dizer, qual é o critério que se avalia aqui? Né? Qual que é o agente que está falando que tem mais credibilidade? É disso que se trata. E não adianta ficar dizendo que foi uma invenção, que isso é falso, que estão querendo tirar a atenção de outras coisas. Porque uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Zé Westphalen, eu gostaria da tua opinião a respeito. Narcopartidos. Quem entrar no meu blog, zewestphalen.com.br, vai ver que toda vez nos meus artigos que eu me refiro aos partidos de esquerda no Brasil, eu falo que eles são narcopartidos. O que era antes suspeita da ligação do PT, desses partidos de esquerda com o narcotráfico e com a bandidagem, hoje não é mais suspeita, Macalossi. Hoje não é mais suspeita. Cuidado com isso, daqui a pouco dá processo. Aqui, ó, né? tem aqui, ó. Dá processo. Tem o seu cuidado. Elias, o seu Elias está falando. O seu Elias, traficante, PCC, bandido, assassino, está dizendo que tinha diálogo cabuloso. Um diálogo cabuloso com o PT, mas que com esse governo não tem diálogo. E eu fico mais impressionado é que o senhor Santa Cruz, aquele que concorreu a vereador pelo PT, que hoje preside a OAB, que chamou o ministro Sérgio Moro de chefe de quadrilha. Chamou o ministro Sérgio Moro de chefe de quadrilha. Mas, na verdade, o primeiro ato como ministro do Moro, Marcelo, foi isolar os verdadeiros chefes de quadrilha. O primeiro ato dele como ministro foi isolar as lideranças destes grupos de assassinos, de traficantes, sequestradores, de pessoas que promovem o mal na nossa sociedade. Então, eu pergunto, quem é o verdadeiro chefe de quadrilha? O Moro, com certeza, não é. Então, eu fico mais impressionado, sabe o que, Macalossi? É que a extrema imprensa e a própria Gleisi, presidente aí do PT, que ficava louvando, porque o Verdevaldo, porque o Greenwald, porque o Moro, olha esses áudios vazados, se cala. Joga fumaça por cima e tenta desviar o assunto que está no colo dela. Ela é a presidente do PT. Esse assunto está no colo da senhora Gleisi Hoffmann. Nós queremos uma resposta do PT, não uma manobra para tentar acusar aqui, dizer que estão forjando, que estão fazendo. Quero saber o que está acontecendo. Eu vou convidar a integrante semana que vem nós vamos convidar aqui para o programa para falar sobre os integrantes do Partido dos Trabalhadores, que eu acho que é importante, né? Para ter a visão deles em relação a este áudio, que é um áudio para lá de explosivo. Nós recebemos mensagens aqui da Tânia Maria Trapp e do Armando Borges Sampaio. A Tânia diz o seguinte: sugiro que em vez do IPCC você fale do escândalo da Itaipu. Está sabendo alguma coisa, Zé? Sobre Itaipu? O Itaipu tem escândalo há muitos anos, né? É um escândalo. Itaipu tem, eu acho que ela está se referindo à questão lá envolvendo o Paraguai, mas ali não é um escândalo de corrupção, não afeta o governo brasileiro. Não. Ali é algo relativo ao governo paraguaio. É o problema dele. E o escândalo, como é que é a dona Tânia? E o escândalo não foi esse governo que promoveu, o escândalo foi o governo Lula que promoveu, que lesou os cofres públicos do Brasil, porque o governo do Paraguai, à época, era um governo parceiro, um governo amigo, e entregava de graça a energia para o Paraguai, praticamente. Agora, simplesmente, o governo está restabelecendo uma questão econômica, de equilíbrio econômico, né? Então, e o Armando, ele pergunta, essas mensagens que eu li aqui, são verdade? As do Moro com os procuradores é mentira? Não. Dá para inverter a pergunta. Essas são falsas e as do Moro são verdadeiras? Feita a pergunta inversa. Muito bem, vamos falar sobre saúde. Nós voltaremos a esse tema na semana que vem, já antecipo. Vamos falar sobre saúde. Marcelo,
Gestão complementar. Explica para o público o que é isso e qual é a importância que tem para a gestão da saúde como um todo. No país, a gente possui um sistema único de saúde vigente, que atende em torno de 75% da população brasileira, e nós temos o que chamamos de saúde complementar, que são os planos de saúde. Então você vai ter um grupo com seguradoras, um grupo com as ditas medicinas de grupo. Aqui no estado do Rio Grande do Sul a gente tem um nome muito forte, que é o Centro Clínico Gaúcho, e temos as autogestões, a qual eu represento aqui no estado. Então as autogestões, é uma modalidade de empresa de saúde, onde a própria empresa e os seus funcionários fazem o gerenciamento dos recursos disponíveis na busca de uma melhor qualidade de vida e de uma saúde adequada para a sua população. É assim que a gente vem trabalhando. Então, a saúde suplementar, ela é aquilo que foge do Sistema Único de Saúde, então, o sistema privado aí que corre paralelo. E hoje abrange cada vez mais gente, né? Hoje abrange cada vez mais gente. Você tem, nos últimos anos, houve uma retração da economia, então você teve uma queda sensível aí no número de vidas privadas no país, mas esses números já começam a mostrar alguma recuperação. Então a gente está olhando com muito otimismo para os próximos anos aí no país. Muito bem. Zé Henrique. O que eu acho mais importante no sistema de saúde suplementar é quando tu traça um paralelo com outras nações. E aí a gente vê assim, ó, o Brasil tem 75% da sua população no SUS, 25% está na saúde suplementar ou privada. Exatamente. Nos Estados Unidos, eu tenho 75% da população com planos de saúde. Mas o padrão mas lá não tem SUS exatamente, né? Agora o Obama tentou criar o Obamacare. Sempre teve. O Obamacare, na verdade, foi uma suplementação, foi aumentar o volume de recursos. Mas os Estados Unidos sempre teve o plano de saúde pública para os veteranos do Exército e o plano de saúde pública que cobria 10%, 12% da população que não era atendida por nenhum plano, que era aquele que estava marginalizado. Mas o porquê que os Estados Unidos têm um número grande de pessoas com plano de saúde? Porque são as empresas que fornecem o plano de saúde para os funcionários. As empresas têm do governo um atrativo fiscal. Na verdade, já vem no contrato, que eles falam que lá não tem SUS, só que quando tu vai fazer o teu contrato de trabalho lá, no contrato de trabalho já vem o plano de saúde que a empresa dá, é um atrativo. Remuneração, porque, é um atrativo, né? Porque medicina é caro, não nos Estados Unidos, no Brasil é caríssimo também. No mundo é caro, medicina, o valor é astronômico que gira. Porque aqui no Brasil as pessoas são atendidas pelo SUS ou elas têm plano de saúde, mas ninguém paga particular. Mas vai pagar um particular para tu ver quanto tu gasta. E se paga? São valores fora da realidade. Uma coisa boa da gente lembrar é que a todo momento que a gente consegue inserir um cidadão brasileiro na saúde suplementar, você está retirando esse cidadão do sistema único e assim desonerando o sistema público. Então é importante nós termos esse setor fortalecido no país, até para poder oferecer uma saúde com cada vez mais qualidade também no sistema público. E o interessante é que o quê? Quando a gente chega e fala do SUS, né, eu gosto que toda vez políticos, né, que lidam com saúde adoram louvar e falar as maravilhas que é o SUS, porque o SUS é um sistema completo, é um sistema que dá isso, porque é garantido pela Constituição Federal de 88, né, saúde pública universal. Só que sistema maravilhoso é esse, que eu escutei não de uma, mas de várias pessoas já pelo interior do estado e aqui na capital, né, porque o meu marido precisava fazer uma cirurgia, foi para o SUS, ele faleceu, 3 anos depois eu recebi a cartinha do SUS com a data da cirurgia. Tu imagina, você em casa aqui, a esposa recebe uma carta do SUS, a cirurgia do seu marido é mês que vem, só que ele já está falecido. Consulta, tu consegue uma consulta com o clínico geral hoje, tu vai para o posto às 5 da manhã para fazer uma consulta com o clínico geral, tu precisa do especialista. Mês que vem é o especialista, aí tu precisa do exame, no outro mês é o exame, aí tu precisa voltar para o médico, é no outro mês, aí tu vai precisar de uma cirurgia eletiva, é daqui 2 anos.
Esse é o principal gargalo do SUS. Né? Exato, as consultas As e filas. cirurgias eletivas. Exato. E aí é que tá. O SUS, Quanto ele por peca... exemplo, o SUS ele atende de maneira muito eficiente, por exemplo, com emergência. Muito eficiente. Aí ele é muito eficiente, mas quando tu entra numa fila, aí tu tá lascado. E o E próprio, na alta complexidade também, né? e o próprio modelo do Sistema Único é um modelo interessante. Né? Então, assim, também eu queria, de alguma maneira, Westphalen, louvar também o Sistema Único. Ele é um modelo inclusivo, obviamente. Ele traz um modelo de que o paciente, onde o cidadão ele tem um caminho terapêutico a seguir, passando sempre pelos postos de saúde, depois sendo encaminhado a um especialista e depois um atendimento secundário ou terciário. E isso aí, ele é hoje, se fores olhar, é um modelo que as empresas privadas estão também, de alguma maneira, buscando. Né? Fortalecer o atendimento básico de saúde, fortalecer o atendimento secundário para evitar que a sua população chegue ao atendimento terciário. Então, acho que o SUS tem lições para nós, ele traz algumas lições importantes para nós, inclusive na saúde suplementar, e eu acho que o crescimento da saúde suplementar vai propiciar também que a gente consiga desonerar um pouco, como eu falei, e ter mais recursos para poder gerir de alguma forma, de uma maneira melhor do que é feito hoje. Essas etapas que o Marcelo fala, né, do primeiro contato que tu tem no posto de saúde, um segundo contato que tu vai ter na UPA, aí para depois ir para o hospital. Acontece também no SUS, acaba que a pessoa não vai nem no posto, vai direto na emergência do hospital. Exato. Então tem uma série de problemas, mas a saúde suplementar, e aí é que está. E tu não precisa ser um plano completo, como é o da GEAP, ou como é um plano da CACI. Mas tu pode ter esses planos ambulatoriais, de clínico e ambulatorial para procedimentos menores, tu desafoga enormemente o SUS naquilo que o SUS peca, que é o primeiro atendimento, que é a consulta, que é o clínico, que é o especialista, que é o exame. Mas para isso o quê? E é por isso que os Estados Unidos, as empresas fornecem, porque elas têm subsídio do governo. Tu, em vez de pagar imposto, se tu dá o plano de saúde para o teu funcionário, tu abate imposto. Tu tira das costas do governo, no caso. Claro, tu tira. O governo inteligentemente diz, pô, por que eu vou pegar o dinheiro do empresário para botar em saúde? Então eu deixo de pegar o dinheiro do empresário, mas ele dá o plano de saúde. Até porque o gasto público em saúde é mais caro do que o gasto privado em saúde. 250 bilhões de reais por ano entre Estado, município e federação é investido em saúde. 250 bilhões. A saúde suplementar, a nossa área, planos de saúde, 160 bilhões. E outros 160 bilhões privado. Privado. Mas privado que vem da onde? Do bolso vem de uma consulta que tu pagou particular, tu não conseguiu ir no SUS, tu fez um exame, tu acabou pagando e aí vai. Mesmo o pobre paga o privado, o cara não conseguiu no SUS, está desesperado, ele vai juntar um dinheiro com a família e vai lá e vai pagar uma consulta. Sim, Então, sim, ele então vai nós atrás, estamos- não vai deixar que a situação fique Então, pior. arredondando em números, Macalossi, nós estávamos falando antes aqui, são 600 bilhões de reais por ano investido em saúde no Brasil. Não é pouco. Não é pouco. A saúde hoje representa mais de 9% do PIB brasileiro. E a perspectiva E é ela que tem isso verba carimbada. carimbada. Investimento obrigatório. Exatamente. E o que os números mostram, até a gente estava essa semana em um evento onde foi sinalizado isso, em 2035 a ideia é que você tenha 24% do PIB brasileiro seja da saúde. Então ele é uma área em franca expansão, você tem cada vez mais uso maciço de tecnologia, então tecnologias mais coisas novas, ou novos equipamentos, ou novas técnicas cirúrgicas, e isso vem encarecendo de forma abrupta até o mercado de saúde, os custos na saúde. E esse é um grande desafio, tanto para os governos federal, estadual, municipal, como também para os nossos operadores de autogestão, ou mesmo as operadoras privadas, como seguradoras ou medicinas de grupo. É um desafio que está colocado para todos nós. Estamos oferecendo cada vez mais tratamentos de ponta. Então, você tem disponível hoje no país, o que tem de melhor no mundo hoje existe no país. E iria até um pouquinho além. Eu queria ressaltar um pouco o que nós temos em Porto Alegre, ou no Rio Grande do Sul como um todo. Em Porto Alegre nós temos as melhores instituições hospitalares, nós podemos colocar como as melhores instituições hospitalares do país.
e também melhores profissionais. Nós temos uma formação de médicos e de outros profissionais da área de saúde, como enfermeiros, fisioterapeutas e assim por diante, de extrema qualidade e com muita tradição na formação. Então, o Rio Grande do Sul hoje, ele é sim um polo de tecnologia e de conhecimento, e isso traz... referência. É referência. Isso ainda é referência. É sim, referência. E isso traz na esteira aumento de custo. Mas na particular. Não, ambos. Não, você olha um hospital, olha um hospital de clínicas. Olha um hospital de clínicas. Perfeito. Olha o que é um hospital de clínicas em termos do Brasil. A Santa Casa, que tem aí 75% dos atendimentos via sistema único, 70% SUS. Mas as Santas Casas não estavam na quebradeira, sem recursos? Eu acho que aí nós não podemos generalizar, Macalossi, né? Então você vai ter algumas Santas Casas que estão realmente com dificuldades reais, por questões de gestão e dificuldade, às vezes, de repasse de verbas, e você tem outras, como a Santa Casa de Porto Alegre, que eu tenho muito orgulho de ser um cidadão gaúcho e de saber que a Santa Casa está aqui, que ela é nossa com mais de 200 anos. Então é uma instituição conheço bastante e militei lá dentro, trabalhei lá dentro em determinado momento da carreira, uma instituição com alto grau de conhecimento na área de saúde, conhecimento das pessoas, certo? Dos profissionais que trabalham lá dentro, e também um grau de tecnologia gigantesco, né? Você tem um hospital de transplantes que realiza todos os tipos de transplante do país, disponíveis. Isso é o único do país que tem isso. Isso aqui em Porto Alegre, muito próximo da gente, está aqui acessível para toda a população gaúcha. Então, as Santas Casas, você vai ter Santas Casas realmente em estágio falimentar, vamos colocar assim, e você tem algumas Santas Casas, eu colocaria como um exemplo nacional a Santa Casa de Porto Alegre, muito bem gerida pelos gestores, o Dr. Júlio Matos, um grande guerreiro nisso aí, há muitos anos dentro da instituição, carregando com muita maestria aí toda essa empresa. Zé Henrique. E a gente vê os hospitais que atendem SUS, como a própria Santa Casa, como é que ela, além, obviamente, de uma boa administração, mas é o investimento em profissional e tecnologia. Porque com o investimento em profissional e tecnologia, o paciente acaba querendo ir para aquele hospital. E o Rio Grande do Sul, não tem dúvida nenhuma, é uma medicina de ponta. Aqui se pratica o que há de melhor na medicina no mundo. Sem dúvida. E nessa questão dos custos, Macalossi, os custos são assustadores. Porque quanto mais evolui... E tem um detalhe, são custos assustadores e defasados. Não há atualização da remuneração, por exemplo, do SUS em várias categorias. Uhum. Não, eu digo assim, o custo da saúde, o custo do medicamento... Ah, não, sim. O custo do aparelho, isso não para. Isso aí, essa questão, sim, o SUS ele tem uma defasagem aí em torno de 30%, 40% a menos do que deveria estar pagando. O IP também tem uma certa defasagem. Essa é uma briga que não é, isso é uma briga das autogestões. A bem da verdade é que o hospital quer ser melhor remunerado, o médico quer ser melhor remunerado, o plano de saúde quer ter um gasto mais racional para poder dar um atendimento melhor ao seu beneficiário. Daí, no fim das contas, a cadeia ela é complicada de gerir, porque são N interesses, mas o mais interessante nisso é observar para que futuro nós vamos caminhar. E é um futuro que envolve a questão que a gente viu agora há pouco da Previdência. A nossa população está vivendo mais. A geração que está nascendo hoje, em 2019, a previsão é que esta geração viva tranquilamente até 110, 120 anos. É? Tomara que isso abranja a minha geração. Né? Não sei se abrange a do Beto. Beto, será que abrange a sua? Será que sobra alguma coisa para ti? A tua geração, a probabilidade... 90 tá bom. 100 anos, tranquilo. Vai a 100 anos. Nós temos hoje, a gente evoluiu muito na condição. E aí tu imagina o seguinte... Não é, se tu for ver hoje, as pessoas estão vivendo mais. Quem, obviamente, determinadas questões envolvem isso. Mas vamos lá, as pessoas vão viver mais. Se elas vão viver mais, elas vão utilizar mais da medicina. O cara vai ter um problema cardíaco, vai lá, vai fazer uma angioplastia. A expectativa de sobrevida do brasileiro hoje, atenção, sobrevida, tá? Não é a expectativa de vida. A expectativa de vida é de 73, 74 anos. Só que a expectativa de vida ela é calculada com vários indicadores, como, por exemplo, o índice de natalidade. O índice de natalidade, como ele é alto, ele puxa o indicador da expectativa de vida para baixo. O que importa, quando a gente vai falar da expectativa de vida, né, para as pessoas, principalmente para quem vai se aposentar, é
o tempo de vida que a pessoa vai ter a partir do momento em que chega a 65 anos, por exemplo. Vamos pegar aqui a média que está estabelecida na reforma da Previdência, 65 anos. Daí, equalizados, a partir dos 65 anos, a expectativa de vida pula para 83. Hoje, 83 é o padrão da expectativa de vida dos países desenvolvidos. Hoje. E aí tu imagina o seguinte... São dados oficiais, tá? O cara vai não é o Guilherme Macalossi que inventou. O cara vai até 100 anos. O cara vai fazer uma angioplastia, vai botar um stent. Daqui a pouco ele caiu, vai botar uma prótese no joelho. Daqui a pouco ele vai ter câncer. E até 2024, estudos apontam que o câncer vai ser o maior... as pessoas vão morrer de câncer, né? Vai ser a maior causa de mortes até 2024. Vai ser câncer. Não é hoje uma das mais... Cardiovascular. Ainda é Isso aí é bonito, nós vermos a população avançando na idade, a tecnologia também, todos nós gostamos disso e, como a gente está batendo aqui, vem trazendo um reflexo brutal nos custos. Antigamente, as pessoas aguentavam, vamos colocar dessa forma, uma internação hospitalar. Tu tinha uma enfermidade que tu ia para o hospital, ou dava certo, ou dava errado e ali terminava. Hoje, no nosso meio, você pode acompanhar, as pessoas têm uma enfermidade com uma relativa gravidade, interna no hospital, volta para casa, segue sua vida. Tem outra enfermidade, interna no hospital, fica bom, retorna, volta para casa. E assim vai. Hoje a pessoa interna 3, 4 vezes coisas graves durante um ciclo de vida. Hoje se internava uma vez. Né? Então isso veio trazendo... Não tinha volta, exatamente. Hoje não tem caso hoje dentro do Rio Grande do Sul que você não tem algum tipo de esperança, né, dentro do tratamento. Então é um desafio que está colocado. Dentro da autogestão, puxando aqui um pouco para a nossa entidade, nós temos um desafio adicional, porque a nossa receita, usualmente, ela está atrelada ao salário do servidor, né? No caso da CACI, do Banco do Brasil, ou da GEAP, dos servidores públicos, está atrelado ao salário. E a inflação da saúde, ao longo dos anos, isso aí não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Inflação da saúde? Inflação da saúde, ele é um índice distinto. Então, Como é que funciona isso? Eu nunca ele mede, confesso a ignorância. Exatamente, ele mede a variação dos custos na saúde, seja custos de exame ou incorporação de novas tecnologias, ou a questão da idade média avançando, e no ano passado, tem uma ideia, deu em torno de 14%. Isso vem se repetindo, não é que foi um fato atípico, isso se repete. Então você tem uma curva de despesa das operadoras ou do sistema público mesmo, aumentando a um ritmo de 12%, 13%, 14% ao ano, e na contrapartida você tem as receitas aumentando conforme o aumento de um funcionário público, no nosso caso, de um funcionário do Banco do Brasil, que obviamente não chega a isso. Então, você começa a ter um descasamento entre a rubrica receita e a rubrica despesa, que ele, se não for feito algo específico para isso, ele vai continuar evoluindo. O que a gente vem trabalhando muito intensamente, e aí falamos daquele modelo do sistema único, de você ter uma atenção primária organizada, poder fazer a condução da terapêutica desse paciente durante essa caminhada mais organizada, para você não ter desperdício e assim ter um controle um pouco melhor das despesas. É isso que a gente vem trabalhando de forma bastante intensa e buscando desenvolver modelos. Estamos num momento... Como diminuir o índice de inflação da saúde? Tem uma utilização mais racional. Uma delas é essa, é você ter um atendimento primário mais organizado, com encaminhamentos adequados, para esse paciente, me permitam, ele não ficar andando desordenadamente dentro desse sistema. Então ele é um sistema que as pessoas têm que ser conduzidas de maneira ordenada dentro do sistema para ter uma melhor utilização do recurso. Hoje, muitas vezes a pessoa está em casa e procura, estou com dor de cabeça, vou procurar uma emergência de um hospital. Não é o lugar adequado para isso. Talvez para aquele caso não seja o lugar adequado, onde vai ser feita uma consulta, daqui a pouco uma ressonância. Lá em esse atendimento vai ser feito. As pessoas tinham a tradição de se consultar no hospital. Exatamente. Então, isso é um custo absurdo. Então, sendo que podia consultar no sistema público, num posto de saúde, ou mesmo no caso da CACI, como nós temos 6 clínicas próprias no estado do Rio Grande do Sul, consultar junto às nossas clínicas CIS, que é assim que nós chamamos, dentro da CACI, e outras operadoras possuem os seus sistemas, ou fazer uma consulta dentro de um sistema organizado, onde você consiga, através daquela consulta, identificar necessidades, identificar um caminho a seguir. Agora, é uma mudança, Macalossi e Westphalen,
de cultura. Isso não é muito fácil, certo? Você imagina alguém que tem um cartão de saúde hoje na carteira aceitar esta condução, né, por um caminho. Sempre aquela coisa, aquela ideia de que o meu conhecimento ou aquilo que eu quero é mais importante. Hoje eu vi uma matéria muito interessante. Se você juntar o motor da Ferrari, o câmbio da Porsche e a roda da Mercedes, não necessariamente vai sair um grande carro. Certo? Você tem que ter essas coisas organizadas para sair um grande carro. E o que nós corremos o risco dentro da área de saúde é isso. Às vezes você tem uma super tomografia, uma super ressonância, um super médico, um super enfermeiro, mas se esse atendimento não for organizado, você acaba tendo desperdício ou mesmo não alcançando o resultado terapêutico desejado. Então, não necessariamente, muitas das situações não é com o uso de tecnologia maciça que você resolve. Às vezes é acompanhamento, é mudança de hábito de vida, é aí que está a saúde. Não adianta você depois querer resolver o problema lá na frente usando tecnologia de forma maciça ou recursos de forma maciça, que você não vai conseguir recuperar algo que foi perdido lá atrás. Zé Westphalen, depois vamos para o intervalo. Nesse ponto, a gente trabalha muito na GEAP por nós sermos uma autogestão, uma fundação. Né? Eu sempre digo, e lá eu bato muito dentro da GEAP. Gente, interessa, se tu economizar R$1 num procedimento, é R$1 que é investido no beneficiário. Porque eu não tenho que dar lucro. Eu não tenho lucro para repartir, eu não sou uma empresa privada. E o que nós trabalhamos muito? Nós temos o PVM, que é o Programa Viva Melhor. O PVM a gente trabalha saúde do homem, saúde da mulher, da gestante, a saúde do idoso, aonde a gente vai nas patrocinadoras, nos órgãos que conveniam com a GEAP, a gente tem ginástica laboral, tem palestras de conscientização, palestras de saúde mental. Nós temos um programa onde o nosso beneficiário, que ele é credenciado a esse PVM, ele tem direito a consultar o clínico geral, o geriatra, todo mês, sem coparticipação, que é justamente o quê? Para trabalhar a prevenção. Exatamente. Para trabalhar a prevenção da saúde, para trabalhar a educação do uso também racional do plano, da pessoa entender esses caminhos que o Marcelo colocava. E isso são coisas importantes de se trabalhar. A prevenção, porque cara, se eu consigo investir em prevenção, como a gente trabalha e tenta expandir cada vez mais o PVM, é um paciente que depois ele não vai estar gastando em exame, ele não vai estar internando, né? Ou vai ter um índice de hospitalização bem menor. Então são coisas que a gente tem que estar trabalhando também dentro do sistema. A gente não pode mais olhar para a saúde como tratar a doença. A gente tem que evitar a doença. O Ives Lucas aqui mandou uma mensagem pelo WhatsApp. Não deixe de mandar a sua mensagem pelo WhatsApp. O pessoal da produção coloca aí na tela o novo número do WhatsApp da RDC TV, é 9993398994. Repetindo, 9993398994. Você pode mandar a sua mensagem por aqui que nós lemos. Ele diz o seguinte: o IP Saúde, que é o Plano de Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul, com 1 milhão de usuários, está sendo negligenciado pelo governo do Estado, o que é lamentável. O exemplo do GEAP deve ser seguido. Alguma consideração sobre isso? Eu acho que o IP ele tem várias coisas a ser falada, mas eu vou deixar para o Marquinhos, que eu sei que ele vai vir aqui, o Marcos Vinícius, que é o novo diretor do IP Saúde, falar mais... segunda-feira. O IP ele tem coisas a serem... hoje, mas ele tem um compromisso, nós remarcamos para Tem uma série de coisas que precisam ser melhoradas no sistema do IP, não tenha dúvidas disso. Mas o Marcos Vinícius é um cara competente, eu tenho absoluta certeza de que ele vai conseguir encontrar meios de se valorizar novamente o plano de saúde dos servidores públicos estaduais, né? Beto, vamos fazer um intervalo? Vamos para o nosso intervalo e nós voltamos na sequência. Estamos aqui no Cruzando as Conversas, hoje com José Henrique Westphalen, Marcelo Calai e Cassi Beber, falando sobre os desafios na gestão da saúde e os sistemas complementares aí que são importantes para o âmbito geral desta matéria que é fundamental. Já retornamos. Estamos de volta aqui no Cruzando as Conversas, na RDC TV. Você pode nos acompanhar pelos canais 24 e 524 na net, pelas redes sociais, no Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. E nós estamos com um novo número de WhatsApp que está aí na sua tela, 9993398994.
Repetindo, 9993398894, manda a sua mensagem, nós lemos aqui conforme vai evoluindo nossa conversa. Nós estamos debatendo os desafios na gestão da saúde. Temos aqui a presença do José Henrique Westphalen, que é cientista político e também gerente estadual da GEAP Saúde, Plano de Saúde do Funcionalismo Federal, e o Marcelo Calai Costa Beber, que é o diretor superintendente da Unidas Autogestão em Saúde. Mensagem aqui, a Santa Casa de Misericórdia tem atendimento ótimo, enquanto hospitais de caridade, socorro, se não tem plano, morre-se. Tem alguns hospitais de caridade que têm uma qualidade excepcional também, a gente não pode generalizar. Eu não gosto das generalizações. Eu sou natural do interior do estado, natural de Juí, e Juí possui um hospital de caridade de Juí, uma outra instituição que eu respeito demais. Meus familiares fazem uso direto com procedimentos. Tivemos casos na família com procedimentos na área de cardiologia, com uso intenso de conhecimento e tecnologia, procedimentos que foram feitos com sucesso. Então, existem sim hospitais de caridade. A generalização, de uma maneira geral, eu tenho um pouco de medo, né? A gente falou da Santa Casa, os hospitais de caridade. Mas tem que ver, né, também, Marcelo, a percepção da população. Né? As pessoas olham para o sistema de saúde e acham que é uma droga. Nós aqui podemos ter uma visão mais específica, técnica, abrangente. É que aí tu vai ter inúmeros... É que populam nas emissoras de televisão, nos rádios, nos jornais, notícias sobre o estado lamentável do sistema de saúde. E daí as pessoas não fazem a distinção. Para elas, no geral, não está bom. Mesmo que você tenha ilhas de excelência, você tenha cases ali de sucesso... No aspecto geral, a percepção que a população tem que vai acontecer é boa. Nos hospitais? Na média não é. Principalmente do interior. São hospitais que vão atender, em média, 75% SUS e 25% planos de saúde. Vai pegar, por exemplo, aqui a Sociedade Beneficente Portuguesa. Na Pindaíba. Ele passou por uma dificuldade, continua. E os hospitais do interior estão fechando. E o êxodo de pacientes do interior para a capital é muito grande. E na capital acaba se tendo uma superlotação de gente que é de fora. Não deveria vir para cá, não precisaria vir para cá. Tem toda uma questão do próprio sistema de saúde e no próprio interior tem uma migração muito grande de hospitais, porque o SUS ele trabalha por referências. Ambulancioterapia. Ambulancioterapia, é verdade. Isso aí as prefeituras fazem muito. Isso é uma máquina de voto, inclusive, nas prefeituras do interior. Por incrível que pareça. Mas o que acontece? Os políticos do interior ficam pegando os pacientes, os cupincha e botam na frente dos outros, fila, não sei o que e tal. Não, eu vou conseguir para ti que tu vá para Porto Alegre receber atendimento. Bota dentro do carro, bota num albergue aqui e larga dentro da Santa Gada. Mas o que acontece? Que o SUS ele opera por referências. Então eu tenho, na região X, eu tenho uma referência. Na outra região eu tenho outra referência. Então, por exemplo... Eu estou em Cruz Alta, eu preciso de alguma coisa de oftalmologia. A referência de oftalmologia não é Cruz Alta. A referência de oftalmologia é nas Missões. Então eu tenho que mandar o paciente para a região das Missões. Assim como vai de Santa Rosa para Cruz Alta para traumatologia, para neurologia, para nefro. Então os hospitais SUS eles operam nesse sistema de referências regionais. Então por isso que tem muito... tráfico, também tem essa ambulancioterapia também, por causa das referências, né? E outra, vaga. Muitas vezes tu não tem vaga no interior, tu tem que trazer. Santa Casa tem, sei lá, 800 mil leitos, eu não sei quantos leitos hoje tem a Santa Casa, mas deve ter uns 900 leitos SUS. Agora 900 leitos SUS, mas inferindo. Mas é um número extremamente superior a qualquer hospital do interior. Tu pega um hospital, por exemplo, Júlio de Castilhos, tem 50 leitos, o hospital Miguel Peltier, um hospital excelente do interior em Pelotas, tem 51 leitos. Né? E tem lá no sul do estado, né? Então imagina se o sujeito tem um problema, tem que vir para cá. Mas então o que acontece? Só que esses hospitais que operam basicamente SUS no interior, eles remuneram pouco, eles não têm o plano de saúde para equilibrar a conta, e o que acontece? Eles acabam, às vezes por problema de gestão, mas normalmente não tem as negativas, ficou devendo INSS, ficou devendo, não tem as negativas. Tu não tem a negativa, tu não consegue pegar a verba federal. Sim. E aí a verba federal tem que vir através do Estado para dar para o hospital. Só que o Estado também está quebrado. E aí o Estado retém aquela tua verba 4 meses depois que ele recebeu até te repassar. E aí a situação do hospital do interior embolou, ficou pior ainda. Sim.
E um problema do interior vivenciado é que normalmente os planos privados eles estão atrelados ou a autogestão, normalmente empresas públicas ou empresas privadas. Então, você pega as grandes empresas privadas do Estado, todas elas oferecem para os seus funcionários um sistema, um plano privado. Ocorre que no interior tu não tem essa mesma densidade de indústria ou com essa mesma pujança. Ou tu então, não tem empresas que sejam grandes o suficiente para bancar isso. Para bancar isso aí. Então, o percentual de pacientes de convênio no interior, ele é menor, às vezes, do que na capital. Você não tem tanto cliente, assim, de convênio, com bons convênios, para propiciar um atendimento de convênio que gere receita, às vezes, para bancar aquele déficit. A não ser, obviamente, de cidades que têm um alto padrão de que são de esses renda. polos, que são esses polos, né, de saúde. Por Que são exemplo, os polos de Farroupilha é saúde. uma cidade onde eu cito a cidade onde eu moro, mas é uma cidade onde até onde eu sei, metade da população tem plano de saúde. É um índice Que maravilhoso. É uma quantidade muito grande de Você gente, né? pega mesmo o município de Bento Gonçalves, com o Hospital Taquini, né, uma comunidade com recursos, o Hospital Taquini também é um hospital de excelência, e eles têm lá um número da população, um percentual da população bastante grande, que acaba gerando renda para o hospital e permitindo com que ele sobreviva. Municípios menores você já não tem essa realidade e fica bem mais difícil. E às vezes a gente vê, conheci algumas situações no interior em que você fica, o empresário vai ajudar como? Aí um dá algo para sorteio, faz uma janta. Gente, é complicado, isso é enxugar gelo. Na realidade, se o empresário contratar um plano de saúde, ele está ajudando muito mais o hospital, gerando renda direta para o hospital, do que às vezes fazendo algo pontual. Então, oferecer plano de saúde, volto a dizer, oferecer o plano de saúde privado, ele acaba, sim, desonerando o sistema único de saúde. Mas os empresários, eles têm algum tipo de contrapartida ao oferecerem isso? Porque tem que se estimular também, né? Cara, em grandes como empresas tem... O Westphalen mencionou que lá nos Estados Unidos eles concedem um plano de saúde e depois eles têm um abatimento. Existe algo aqui no Brasil? Existe algum incentivo para que se faça isso? Cara, eu não tenho conhecimento da lei, mas algum... É difícil. Mas eu acho que nós temos que se não há, pensar em criar algo nesse sentido, uma lei da saúde. Você tem que incentivar esse mercado. Ele é essencial para nós podermos continuar oferecendo o Sistema Único de Saúde, é assim que eu vejo. Então, o crescimento do mercado privado ele é essencial para o sistema público. No meu ver, a gente tem algumas coisas. Assim, o SUS, no meu entender, ele deveria se preocupar com aquilo que é caro, que é muito caro. É um tratamento oncológico, é uma cirurgia de alta complexidade. E a saúde suplementar vai cuidar da consulta, vai cuidar do ambulatorial, vai cuidar do exame. E aí sim o SUS ele vai poder investir, dar um tratamento que muitas vezes, vamos deixar combinado, hoje em dia os tratamentos de oncologia está se tornando uma das maiores rubricas sem dúvida na área da saúde. Até porque tu mencionaste, cresce, né? É a doença do futuro. Cresce o número de pacientes e cresce o valor, porque tem tecnologia, tem novos medicamentos que diminuem os efeitos colaterais, aumentam a sobrevida ou auxiliam mais na cura, só que tem medicamentos aí de tratamento que vai custar R$100 mil por mês, um paciente, R$100 mil por mês, 150, 200, 300. Aí quantos pacientes tu vai ter? Quantas pessoas tu tem dentro do plano hoje? Então, quando tu vê, tu está gastando aí 40 milhões por ano em tratamento oncológico. Para termos uma ideia dos valores, nós temos um levantamento dentro da CACI no ano passado, especificamente da CACI no ano passado, nós temos 40 mil vidas aproximadamente no estado do Rio Grande do Sul. Nós tivemos mais de 10 beneficiários que tiveram um investimento em saúde de mais de R$1 milhão, normalmente atrelados à oncologia. Normalmente esse tipo de tratamento de mais de R$1 milhão, normalmente atrelado à oncologia. Então ele é uma área em franca ascensão, né? Você tem um uso maciço, cada vez aparecendo novas drogas ou uma nova esperança. Você está lidando com algo do ser humano muito delicado, né? Que é a esperança de viver um pouco mais, e são colocados recursos de forma maciça nisso aí, consumindo recursos de forma maciça. São desafios que nós temos que desenosar, né? Nós vamos ter que partir para buscar soluções em conjunto com isso aí. Volto a dizer, termos essa organizada, eu vou falar do sistema primário, das autogestões especificamente, organizarmos melhor essa questão da atenção primária e fazer uma condução mais adequada desse paciente na sua trajetória, vai ajudar sim nesse processo. Só uma mensagem que chega aqui do Silvio Ribeiro. A Lei Rouanet da Saúde já existe, Pronas e Pronon, que é a dedução do imposto de renda. Silvio, eu conheço o Silvio, ele sabe o que ele está falando. Eu não conhecia, desculpe, não é minha área.
Ele entende, ele trabalha muito com essa área, dando assessoria para esse tipo, para as empresas, para essas deduções na área do esporte, na área da educação, na área de saúde. O Silvio é especialista nessa área. Obrigado pela audiência, Silvio. Sabe, eu sou um liberal, eu acredito que o Estado ele não tem que encher o saco, tem que deixar o empreendedor empreender. Mas a saúde é um dos poucos casos que eu acredito que sim, o Estado precisa regular. Os liberais em geral acreditam nisso, né? Que ele deve sair das outras áreas e investir em saúde, educação porque e segurança. Aquela coisa, né, o Rachevsky sempre fala, o mercado se autorregula, o livre mercado ele se ajeita, ele não tem falhas. Mas na saúde ele tem. Porque no momento em que tu deixa o livre mercado agir sem que tenha um controle, aquela operadora de saúde que é maior, que tem um poder de barganha maior, ela vai fazer uma negociação melhor com o hospital, ela vai fazer uma negociação melhor com o fornecedor, de material de OPME, de medicamento especial, etc. e tal. E a autogestão, que tem um trabalho social com o seu beneficiário, por ser menor, ela não tem o poder de barganha. Aí tu é massacrado, a autogestão é massacrada. Ah, mas é o mercado. Mas quem sai perdendo com isso não é o médico, não é o hospital. Quem sai perdendo com isso é a população. É a população que perde com isso. Porque no momento em que eu estou pagando 2 vezes mais do que a iniciativa privada está pagando, eu estou drenando os meus recursos e eu estou entregando menos para o meu beneficiário. Ou seja, a saúde do meu beneficiário está sendo prejudicada. Então, o sistema de saúde ele precisa sim ser equilibrado e ser equacionado pelo governo para que tu não tenha distorções. Porque no fim das contas a gente faz gestão pela vida. Agora, eu acho que é inegável que hoje também haja uma série de empecilhos criados pelo próprio Estado para que a iniciativa privada atue na área da saúde. Quer dizer, o excesso de regulações não atrapalha não atrapalha a prestação de serviço. Mas a iniciativa privada hoje é a maior parte da área da saúde, são as cooperativas médicas, são as... Mas são poucas, né? Tu tem aí quase que tu tem oligopólios Tem as seguradoras, né? Tem a Mil, tu tem o Bradesco, tu vai ter a Unimed, tu tem o Círculo Gaúcho, tu tem a Sul América, tu tem uma gama grande aí que comparado às autogestões, nós somos A autogestão ela tem uma grande vantagem nisso aí, certo? Ou algumas vantagens. Primeiro, a autogestão você está tratando, é a empresa e os seus funcionários, os seus funcionários independentes cuidando da sua própria saúde. Com isso, tu consegue delimitar um pouco mais a tua área de atuação, porque você está atuando dentro de um grupo específico, você consegue conhecer mais as necessidades dessa população. E com isso também criar modelos de saúde voltados especificamente para essa população. Ele não tem intermediário, então você já tem um ganho aí de eficiência nisso aí, né? Então, a autogestão, eu enxergo, sou aqui um defensor e represento aqui as empresas, a Cabergos, os nossos companheiros da Cabergos também muito empenhados e com grande resultado aqui no estado do Rio Grande do Sul, um trabalho magnífico que é feito do Banrisul, a Cabergos do Banrisul, um trabalho magnífico que é feito pelo pessoal lá. Então, você consegue atuar mais diretamente junto ao beneficiário, criar um sistema de saúde mais eficiente sem intermediário. A autogestão nos Estados Unidos já estão as empresas privadas voltando para a autogestão. Então, você já tem casos da própria GM, a Amazon, o pessoal já está trabalhando em conceitos de autogestão, da empresa prover saúde para os seus funcionários e beneficiários. Isso aí é uma das alternativas que nós temos que trabalhar com maior intensidade. No Brasil, nós já tivemos, mesmo aqui no Rio Grande do Sul, você teve já empresas de autogestão ligadas a empresas privadas, veio isso em declínio e nós estamos aí num momento de buscar. Por que houve declínio? Eu acho que a regulamentação que você falava, tá certo? Então, um excesso de exigências. O excesso de exigências. Tu cria empecilhos para que exista serviço. Exatamente. Então, a Agência Nacional de Saúde, que criou um conjunto de normas para preservar a população, mas junto com isso trouxe um efeito nocivo. Então, daqui a pouco você exige de uma própria autogestão reservas técnicas financeiras absurdas, né, que são impagáveis. Então, você acaba imobilizando recursos, às vezes, da empresa
nesse sentido. Então, houve um engessamento. Se você for olhar a questão dos planos privados, né, de uma maneira geral de mercado, os planos que são individuais, que a pessoa contrata individualmente, ele tem um regramento de qual é que pode ser o reajuste naquele ano, ele não é um livre mercado. Né? Então, isso aí começa a afastar o investimento dessas áreas. Então, volto a frisar, entendo que a autogestão, o modelo que nós defendemos aqui e utilizamos, ele é um modelo bastante viável para o país nesse momento, nessa arrancada que nós estamos dando. Só o Silvio Ribeiro está dizendo aqui que o PRONON é o programa relativo à oncologia. Eles que empresas e pessoas físicas podem doar 1% do imposto de renda devido em cada uma delas. Sensacional, não? Perfeito. Agora, um dos grandes problemas, Macalossi, que eu vejo hoje na saúde, e esse eu acho que é o problema que a CACI vai ter, que a Cabergs vai ter, que a GEAP tem, todos nós da Unidas e Unimed e todas as outras. Judicialização da saúde. É o problema do Estado, é o problema dos municípios, é o problema dos planos de saúde. O Brasil é uma coisa impressionante. Tu tem a ANS, que ela é chata pra caramba, e aí dentro da ANS ela preconiza um ANS rol... é a Agência Nacional de Saúde, que regula a saúde suplementar. Ela diz, ó, tu tem que oferecer estes serviços obrigatoriamente. Sim. Tu tem que oferecer esses serviços. E aí tu firma um contrato, porque quando tu assina um plano de saúde, tu está firmando um contrato, aonde diz, tu vai ter estes serviços e tu vai pagar isso por mês, eu tenho que te dar isso, tu tem que me dar isso. Aí o paciente vai no hospital, o médico indica um procedimento que está fora do rol, ou seja, não está coberto pelo contrato firmado entre beneficiário e plano de saúde. Ele vai na justiça, olha, eu quero fazer isso aqui e o plano de saúde me negou. A justiça simplesmente olha, não pode negar, saúde é universal, está lá na Constituição de 88, artigo 196. Autorizado. Ela usa um princípio constitucional para impor uma obrigação não existente, gerando insegurança jurídica. É isso que a justiça faz nesse caso. E mais. E cria uma despesa que não está prevista. Cria uma despesa que não está prevista e que normalmente ela vai ser o dobro do que um custo normal meu de um procedimento. Porque não tem limite. Por que ela custa o dobro? Porque ela não tem limite, eu não tenho o acordo. Porque quando tu faz um convênio com um hospital, com um médico, com não sei o quê, tu sabe o que tu vai pagar. Uhum. Quando está judicializado, é o preço que vier. É o preço que vier. Se tu não conseguiu conversar e chegar no entendimento, o médico vai botar um valor que ele quer, o veículo não sei o quê. Tu acaba pagando muito mais e mais. Tu acaba pagando por procedimentos que muitas vezes são experimentais, que não estão dentro do rol, que são procedimentos que poucos médicos fazem e que são muito mais caros. E aí tu acaba gastando uma grana e a justiça não se preocupa, Marcelo, com a saúde financeira do plano. Não. Ele, para beneficiar ele vai ferrar 40 mil. No caso do Marcelo, 15 mil no meu caso. Acho que é uma discussão bastante... Seu apontamento, Marcelo, depois vamos para o intervalo. Beleza. Estamos estourando quase. Há essa discussão de forma bastante intensa dentro do judiciário, dos efeitos colaterais dessas decisões. Nós vivemos aqui no Rio Grande do Sul, foi matéria aí nacional, divulgação nacional, um problema sério que nós tivemos numa especialidade aqui dentro do Rio Grande do Sul, de questões judiciais, trazendo perda de saúde da população na realidade. Muitos procedimentos acabaram sendo realizados sem a real necessidade e é um desafio que está colocado. Agora, inclusive no dia 5 de setembro, nós vamos ter no Bourbon um evento sobre judicialização da saúde, onde a Unimed, Unidas e a Abrange, que são as medicinas de grupo, estão promovendo esse evento. Vai ser Que dia? Dia 5 de setembro. 5 de setembro, no Hotel Bourbon, se não me engano, aqui em Porto Alegre. Nós vamos ter um evento de judicialização com apoio da Unimed, Sistema Unimed, Unidas e Abrange, as medicinas de grupo. Vamos fazer um intervalo. Na volta nós temos perguntas do público e o último bloco da edição de hoje do Cruzando as Conversas. Retornamos em seguida. Cruzando as Conversas está de volta na RDC TV, oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais.
Cruzando as Conversas, de segunda a sexta, às 22 horas, depois do Dois Toques, nos canais 24 e 524 da NET, nas redes sociais. Você pode mandar a sua mensagem também pelo WhatsApp, 9993398894. Repetindo, 9993398894. Nós temos 10 minutos nesse bloco final. A pergunta do Rodrigo aqui. O que as autogestões estão fazendo para sanar essa evasão pela inflação alta no custo final do beneficiário? Marcelo. Exatamente. O grande projeto hoje que existe, já desenvolvido por algumas empresas e em desenvolvimento por outras, é essa questão de maior atenção para a saúde primária. Em algumas empresas, como o caso da Cassil, uma reorganização também no custeio, na forma de custeio. Então, há uma discussão hoje em andamento, junto com os beneficiários, para rever a forma de custeio, percentuais de custeio. E uma outra questão é nós aprimorarmos esse sistema de atendimento primário para evitar um custo desnecessário lá na frente, um custo necessário de saúde. Então, esses são os dois eixos que nós estamos trabalhando na autogestão. Trabalhar a questão da receita, trabalhando junto com as empresas, o envolvimento das empresas e dos seus beneficiários, mostrando esta realidade de forma clara e sensibilizando para esta caminhada que nós temos pela frente, e também uma melhor organização do sistema primário de saúde. São esses dois caminhos que nós estamos trilhando aí. Muito bem. Zé Henrique. Então, dentro disso, eu ainda ressalto, ainda coloco que o que precisa também ser feito, no caso da GEAP, uma readequação dos planos à realidade. Tem muitos planos, quando foram criados, era numa situação de mercado, numa realidade. Hoje eu tenho uma realidade diferente, então eu tenho planos que oferecem muito, mas o valor dele não é compatível. O meu plano premium lá, ele tem coisas extra-hall, tem internação domiciliar se necessário, tem ressarcimento de medicamento, tem ressarcimento de órteses, tem odontologia incluso, etc. e tal. Então, um plano maravilhoso, mas tem alguns planos deslocados do mercado. Tu não pode cobrar uma mensalidade baixa de um plano que te entrega tudo. Então tem que ter também uma readequação de planos. Nisso envolve tu pensar a rede de médicos, clínicas, de exame, de laboratório e hospitais que vão te atender, porque isso parte também de uma negociação. Ou seja, tem toda uma... Embora a autogestão, nós trabalhamos com saúde, mas tu tem que trabalhar com gestão. Tu tem que fazer a gestão na ponta do lápis. Porque, como a gente está falando, os custos são altos, então tu tem que adequar os planos, tu tem que trabalhar a saúde primária, tu tem que trabalhar o preventivo, tu pode trabalhar o patrocinador para ver a questão da cota, se ele pode ampliar um pouco a cota dele patronal para diminuir o que o empregado, que o funcionário paga. Então, tem uma série de adequações que precisam ser feitas e sim, a gente teve, e no caso da GEAP, a gente teve reajustes estratosféricos. Isso sim foi fruto de uma má gestão passada, gestões anteriores. Reajuste... Eu tive aí praticamente em 5 anos 100% de reajuste no valor que o beneficiário paga. Isso é a mesma coisa do imposto, né? O governante está sem dinheiro, ele vai lá e aumenta o imposto para arrecadar dinheiro. Ficou sem dinheiro de novo, aumenta o imposto. Daqui a pouco tu está arrecadando menos porque as pessoas não estão mais comprando e tu não está ganhando imposto. É a mesma coisa, a solução burra tu aumentar a mensalidade. Porque tu chega num ponto, curva de Laffer, que tu perde beneficiário. Porque a pessoa não vai pagar aquele valor. Exato, e infelizmente algumas má gestões, mas que, graças a Deus, essa gestão do general Ricardo Figueiredo está colocando... O general que está comandando? O general que comanda a GEAP Nacional, está colocando a GEAP nos eixos. Já conseguimos recuperar aí uma boa parte da nossa receita. Isso em 6 meses? Em 6 meses. Encerramos contratos lesivos que tinha da instituição, ou seja, recuperamos a imagem e a credibilidade da GEAP perante o mercado. É importante espaço em relação ao assunto, porque é uma coisa que poucos falam, né? Eu gostaria de saber qual foi a última vez em que se abordou saúde complementar num programa de televisão. Então, raríssimas às vezes. Ninguém sabe, por exemplo, de GEAP, Unidas. Fala-se pouco. Fala-se muito pouco. Eu queria só aproveitar e fazer uma correção. Falei do evento de judicialização no bloco anterior. Falei em Hotel Bourbon, fui corrigido aqui por um telespectador. Hotel Deville, o evento. 5 de setembro, Hotel Deville. Ok? Muito bem. Obrigado pela audiência de quem corrigiu. Exatamente. Temos 5 minutos, então eu gostaria de agradecer a presença de vocês dois aqui no programa.
Falar desse tema sempre é muito importante, apesar de não suscitar a polêmica, né, que outras discussões acabam criando. Mas é um tema que eu faço questão de abordar, porque nós vivemos um ambiente de precarização da saúde e isso precisa ser contornado, tanto em nível estadual quanto em nível federal. E isso vai se fazer, como disse tão bem aqui o Zé Westphalen, não com mais recursos, mas com a otimização do recurso que tem. Saúde e educação sempre tiveram vastos orçamentos, mas nem por isso entregaram bons resultados ao longo do tempo. O que se faz com o dinheiro é mais importante do que o dinheiro em si. Então, eu passo a vocês dois a palavra final. Tem 2 minutos cada um. Zé Westphalen, obrigado. Eu acho que nessa questão aí, o governo federal vem desempenhando um papel frente ao Ministério da Saúde, com o ministro Mandetta, extraordinário na gestão. Tem sido muito discreto, né? Não tem aparecido muito. Muito discreto e muito Talvez eficiente. seja o mérito de ser discreto. Dizem que muito eficiente. Dizem que o Estado é eficiente quando ele é discreto. E o ministro Mandetta está fazendo uma gestão maravilhosa frente ao Ministério da Saúde, otimizando recursos, acabando com desperdícios que tinham dentro do Ministério da Saúde para poder o quê? Canalizar recurso aonde é necessário dentro do SUS. E eu vejo nós aqui fazendo uma defesa, Marcelo, que tu é nosso presidente da Unidas, que representa as autogestões. A autogestão tem um papel fundamental no sistema único de saúde, porque são as autogestões que podem dar esse amparo e esse suporte na entrada, no atendimento básico, no atendimento clínico, no exame, no laboratório. A gente tem condições de dar esse suporte, mas para isso o governo federal precisa avançar em políticas públicas que deem um suporte, que deem uma liberdade, de condições da autogestão poder ser, sim, essa parte integrante e simbiótica do sistema de saúde no Brasil. Muito bem. Marcelo, obrigado. 2 minutos aí para encerrar o programa. Macalossi, Westphalen, a autogestão e o sistema privado, de uma forma como um todo, ele exerce um papel importante na saúde do país. Ele é capaz, sim, de desonerar o sistema público, propiciar uma melhor qualidade também para aqueles que não têm acesso a esse sistema. Estou muito otimista, confesso para vocês que eu estou muito otimista. Nós estamos num momento de virada, né, na questão da saúde. Então nós temos aí uma entrada de capital muito grande no país, olhando para o mercado de saúde, investindo no mercado de saúde. Hoje tivemos notícias aí no mercado, a Qualicorp sendo comprada uma parte pela Redditor, então você começa a ter a criação possivelmente de um novo plano de saúde privado no Brasil com bastante força. Então nós precisamos incentivar que isso aí avance, que as autogestões se fortaleçam, que os sistemas privados de uma maneira geral avancem, para também propiciar saúde para esses prestadores, aqueles que oferecem qualidade, a gente poder todos avançar em conjunto. Não tem outro caminho. A saúde não vai parar esse crescimento tecnológico, nós não vamos conseguir frear isto. Então nós temos que estar melhor preparados, temos que nos preparar para esse momento que virá aí na frente, com uma grande demanda, ainda maior do que hoje, de gastos que a gente vai ter, tá certo? Muito bem. Eu gostaria de agradecer novamente aqui o Zé Westphalen, também o Marcelo, por terem comparecido nessa edição do Cruzando as Conversas, e também a todos aí que nos acompanharam ao longo da semana. Também agradecer pela grande repercussão do programa de ontem, com a presença do Jerônimo Gergen, que é o relator da MP da Liberdade Econômica. Chegou a assistir, Zé? Não conseguiu assistir? Vale a pena, está no Facebook. Reunião de condomínio ontem. Isso sim é polêmico. Isso tinha que trazer para cá. Dizem que é mais difícil administrar um condomínio do que o país. Né? Exatamente. Então fica aí o registro. Agradeço a todos aí que mandaram mensagem ontem ao programa e também aos que mandaram hoje as suas dúvidas e manifestações. John Smith, gostei muito, manda um abraço pro meu pai que está doente, Benjamin Arrola. Bela piada, né? Caí na brincadeira do nosso telespectador. Né? Muito bem. E com essa nós encerramos a sexta-feira. Essa é boa. Tá todo mundo na produção rindo da minha cara, né? Fiquei até meio vermelho, né? Para mim é o John, como é que é o nome? John Smith.
É o John Smith, poxa vida. Sextou. Né? Poxa vida, quem é que já não caiu nessa, né? Não, essa é para encerrar. Voltamos segunda-feira. Tchau, tchau. A galera tá tirando.